A Igreja Aliança em Graça apresenta o verdadeiro Evangelho, a graça de Deus. Com você, o pastor Tiago. Inscreva-se neste canal. Chamar bastante a sua atenção nesta manhã, para você prestar atenção mesmo, focar naquilo que vamos falar aqui, porque diz respeito à nossa segurança em Cristo. Segurança em Cristo. Vamos falar sobre a salvação eterna. Você tem visto muita gente no meio da tradição religiosa dizer assim: olha, hoje você é salvo, mas se você não tomar cuidado, você pode ir para o inferno. Quem já ouviu isso? Então o sistema religioso fala isso. O sistema religioso apresenta um Deus fajuta, um Deus que não tem caráter, um Deus que ao mesmo tempo que Ele nos dá algo, depois Ele nos tira, um Deus que oscila, Ele não tem permanência, um Deus que muda. É o que o mundo, é o que o sistema religioso, a tradição evangélica apresenta. Mas a Bíblia apresenta um Deus que não muda, diga amém. Amém. Um Deus fiel, um Deus que permanece, um Deus que quando nos dá algo, Ele não nos tira mais. Ele diz: eu já te dei, eu não sou mau caráter, já é teu, já está dado, acabou. Porque isso é ser mau caráter, né, irmãos? Você dá algo para alguém e depois você vai lá e tira aquilo que você deu. Então, a salvação eterna é o nosso estudo de 30 slides, vamos ver hoje. Em Hebreus capítulo 10, versículo 14, diz assim, ó: porque por meio de um único sacrifício, qual foi? O de Jesus na cruz, um único sacrifício, Ele aperfeiçoou até sexta-feira. Ele aperfeiçoou até eu e você errar novamente. Não. Ele aperfeiçoou para sempre. Para sempre. Os que estão sendo santificados, eu e você, estamos dia após dia numa caminhada, numa jornada espiritual com Deus, sendo santificado no nosso viver pela palavra de Deus. Mas a salvação Ele nos deu para sempre, porque Ele já nos aperfeiçoou para sempre. Então diga assim comigo: Cristo já nos aperfeiçoou para sempre. Que essa palavra abençoe cada coração. Pai amado e querido, obrigado, Jesus. Que essa palavra cresça dentro de nós de uma forma a explodir e nos fazer viver a segurança eterna desta salvação em Ti. Tudo aquilo que o sistema religioso falou e disse, com o objetivo de nos amedrontar, de nos aprisionar, de nos tornar cativos, seja destronizado dentro de nós, e que nós possamos viver com uma consciência de salvos, porque é isso que a Tua palavra nos diz, e é isso que o Senhor quer que nós vivamos nessa terra. Por isso, Pai, que eu diminua e que eu possa dar expressão à Tua voz, que Tu cresças através dos meus lábios, da minha voz, dos meus gestos, de todo o meu ser, que eu consiga dar expressão ao Teu querer e ao Teu falar. Em nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém e graças a Deus. Santos e preciosos do Senhor. Amém. Mais que vencedores. Amém. Eleitos de Deus. Amém. Glória a Deus. Deixa eu tirar esse microfone aqui, que hoje eu estou achando que eu estou falando muito alto. Vamos lá. A salvação eterna. Se Cristo nos aperfeiçoou para sempre, logo eu estou salvo para sempre. O pensamento desse estudo é: a salvação em Cristo é eterna porque é um presente dado por Deus. Em Efésios 2:8 diz que pela graça sois salvos
mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom, é um presente dado por Deus. Por que eu posso crer que eu sou salvo uma vez, salvo para sempre? Porque a salvação é um presente de Deus. Entre nós, se houver essa atitude de você dar um presente para alguém, depois você buscar esse presente porque houve um problema, houve uma situação, e você fala, não, eu quero de volta aquele presente que eu te dei, o que isso significa? Mau caráter. Porque quando você dá um presente para alguém, não importa o que vai suceder nas próximas horas, nos próximos dias e nos próximos anos, você deu, você não pode retornar. Se nós, seres humanos, tratamos essa situação como um mau caráter, uma situação negativa, errada, quanto mais Deus. Deus não pode nos dar a salvação, conforme diz lá, que a salvação é por graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, Ele não pode nos dar um presente, um dom, e depois tirar. Deus não faz isso. Então, por isso que ela é eterna. O objetivo desse estudo hoje, através desse estudo, o crente chegará ao conhecimento pleno que a salvação obtida por Cristo não pode ser invalidada por nada, e nem por ninguém neste mundo. Ela é para sempre. Pastor, mas a ideia de que eu sou salvo para sempre não me abre um precedente para mim poder pintar e bordar e fazer tudo de errado? Bom, se alguém pensa dessa forma, por que não é salvo? Porque o salvo pensa em viver como salvo. Amém. O salvo tem prazer nas coisas do Senhor. O salvo tem prazer na comunhão com Deus, na obediência, na santificação. O salvo tem prazer na lei de Deus. Então, se alguém pensa que essa palavra, que esse entendimento abre espaço para você fazer, então eu já sou salvo, eu vou fazer, já que eu não vou perder a salvação por nada, que ela não pode ser invalidada nem por nada e nem por ninguém, então eu estou livre e solto. Bom, se você pensa assim, você que me ouve pelo YouTube, se você pensa assim, é porque você não é salvo ainda. Me desculpe, mas o salvo não pensa assim. O salvo tem temor a Deus. O salvo serve a Deus com temor, com tremor. E o salvo sabe que se ele não viver no Espírito e se ele manifestar obras da carne, que aquilo gera uma consequência, porque a vida é feita de sementeira e colheita, semear e colher, semear e colher. Sim ou não? Sim. A vida é feita dessa forma. O salvo sabe que tem um pai, e esse pai é um pai de amor imenso e profundo, mas é um pai que corrige, que açoita, que disciplina quando precisa. Não é assim que eu e você fazemos com os nossos filhos? Sim. É assim. Pode, você já viu ex-filho e ex-pai? Existe isso? Não. Já viu isso em algum lugar? Não existe. O filho pode ser o que for nessa terra. Sim ou não? Sim. Bem sucedido ou mal sucedido? De caráter ou sem caráter? Mas ele é filho para sempre. Sempre será filho. Assim é Deus conosco. Quando nós erramos, o Senhor corrige-nos. Ele tem a palavra para fazer isso. Quantos já foram corrigidos pela palavra? Glória a Deus, porque você é filho. Ele tem maneiras e formas de nos fazer refletir sobre as nossas ações e atitudes diárias. Deus sabe como fazer isso. Como nós também sabemos fazer com nossos filhos. Reincidiu naquele erro, então você vai entrar no castigo ali, aquela coisa que você gosta, você não vai ter, aquela situação para você repensar a sua atitude. Sim ou não? Mas jamais você pega o seu filho e o lança fora e diz, você é hoje, a partir de hoje, você já não é mais meu filho. Se nós não fazemos isso, Deus também não. Bom, então esse será o objetivo do nosso estudo. Veja só, primeiro, Deus mesmo, antes da fundação do mundo, conforme nós já estudamos aqui em estudos anteriores, quando falamos sobre a predestinação e a eleição,
disse que daria a seus filhos a vida eterna. Olha o que diz em Tito 1, do 1 ao 3. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar aos eleitos de Deus a fé e o conhecimento da verdade que conduz à piedade. Segue. Ele diz: fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Deus não mente, diga comigo, Deus não mente. Deus não mente. Então ele prometeu vida eterna aos eleitos, aos escolhidos, aos predestinados, antes dos tempos eternos. Ele não mente. Deus não mente. Eu e você fomos conhecidos por Deus antes que o mundo fosse formado. Você não é salvo porque tem uma religião, não existe isso aqui. Eu e você somos salvos porque fomos conhecidos por Deus antes da fundação do mundo, e quando nós estávamos perdidos aqui e carregamos o pecado de Adão, Deus veio então na cruz do Calvário, nos justificou e nos salvou. Salvou os predestinados, os eleitos, escolhidos que Ele fez desde antes da fundação do mundo. Então Deus não mente. Ele preconizou antes dos tempos eternos a vida eterna, salvação eterna. Segue. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13 diz: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, Paulo dizendo, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio, não é quando você aceita que você faz parte de uma religião, nada disso. Desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos. Quem é que escolheu? Deus. Deus. E eu não escolhi. Você não escolheu. Ele nos escolheu. Desde o princípio, mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Amado, a mim, eu não sei a você, mas a mim, saber disso, que eu fui escolhido por Deus para ser salvo desde o princípio, antes da fundação do mundo, me dá um temor. Porque todos nós erramos. Erramos no falar, erramos no agir, erramos no pensar. Mas quando nós entendemos, isso, sabe, nos leva a refletir constantemente. Não, mas eu não posso viver dessa forma. Eu não posso voltar a fazer isso que eu fiz ontem. Por quê? Porque eu fui por Deus escolhido para ser salvo desde antes da fundação do mundo. Eu não sou qualquer um nessa terra. O eleito de Deus, o salvo, ele começa a se valorizar aqui nessa terra. Não, eu não sou qualquer um. Eu não sou qualquer um para viver na orgia. Eu não sou qualquer um para viver no adultério. Eu não sou qualquer um para viver mentindo. Eu não sou qualquer um para viver nas práticas carnais desse mundo. Porque ele fala, mas desde o princípio Deus me escolheu para ser salvo. Ao mesmo tempo que isso me gera uma segurança eterna, de vida eterna, isso também me gera uma responsabilidade e um temor. Eu e você estamos nessa terra não é por acidente, não, irmãos. Estamos aqui por obra exclusiva de Deus. Viemos aqui com uma missão poderosa de formar uma família abençoada, de ser luz, de ser, sabe, de resplandecer a luz meio às trevas, de mostrar quem Deus é de fato, soberano e glorioso. Nós temos uma missão maravilhosa de fazer a diferença. As pessoas têm que olhar para nós e não nos ver com rótulo de religião. Eu sou assembleiano, eu sou batista, eu sou da Universal, eu sou a Universal. Não, as pessoas não têm que ver, as pessoas têm que ver que nós somos eleitos, luz, escolhidos para serem salvos, família de Deus, predestinado, propriedade exclusiva do Senhor. E as pessoas têm que olhar e dizer, uau, é luz. Não tem que olhar e dizer, uau, é da Assembleia. Quanta coisa errada que foi nos ensinado lá atrás, né? Uau, é da Batista. Uau, é da Universal. Não, uau, somos filhos de Deus. Amém. Somos salvos, escolhidos desde o princípio para assim ser. Amém. Segue, por favor. 2 Timóteo 1,9, que nos salvou e nos chamou. Olha, nos salvou. Quem é que chamou então? Ele salvou e chamou. Deus fez completo o negócio. A quem ele salvou na cruz do Calvário, não importa onde ele estiver metido.
Cada um de nós tem uma história diferente. Tem irmãos aqui que enchiam um caco de cachaça, droga e tudo mais, e pegava um carro e saía aí, ó, e descia imigrante aí, descia a praia, há algum tempo atrás, alguns anos atrás. Tem irmãos aqui, até na quarta-feira estavam lembrando aqui, os irmãos falando. E parava pela rodovia, tomava mais uma, e parava, tomava mais uma, e o carro, e o anjo, ó, segura aí, é salvo, ele tem que, daqui a pouquinho vamos chamar ele, porque ele é salvo, então segura esse negócio aí, não pode morrer nessa situação não. Deus é fiel. Não vou falar quem é não, irmão, para não ficar aquele constrangimento. Tem irmãos aqui que estavam metidos, sabe, no truco, estavam metidos num barzinho, deixava a esposa em casa, era aquela bagunça, e vivia aquele cachaça, e tinha um monte de medalha, e um monte de... E o Senhor diz, guarda aí, porque não chegou o tempo, vai chegar o tempo que eu vou chamar. Pode estar metido aonde for, quando o Senhor chama, cara, não tem jeito. Pode ter enfiado no buraco que for, tem que receber e confessar a Cristo. Amém? Amém? E é Ele que chama, e ninguém pode resistir à vontade do Senhor, Ele é soberano. Então diz aqui que o que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, diga assim, santa vocação. Santa vocação. Deus não chamou eu e você para viver de qualquer jeito na terra. Não, negativo. Ele chamou eu e você para viver com uma santa vocação. Uma vocação celestial, divina. Por isso que o eleito salvo, ele tem o foco dele na eternidade, na vida eterna. Ele não está nem aí se o mundo está pegando fogo, se o problema financeiro, se o desemprego, se situações. Ele fala, isso aqui são as aflições que meu Deus disse que eu teria que passar. Eu vou enfrentar isso tudo pela fé, mas o meu foco é a vida eterna, que o Senhor já disse que eu já tenho, e eu estou aqui caminhando para ela. Ele não fica voltado, sabe, com os olhos focados nessa terra, porque nessa terra tudo vai passar. Então a santa vocação não dá para viver de qualquer jeito. Sou eleito de Deus, não dá eu falar que eu sou do Senhor, que eu sou salvo, e que o Senhor me chamou e me salvou, e eu não posso, aí eu vou viver de qualquer jeito, eu vou mentir, vou enganar, vou ser desonesto, não dá, amados, não dá. Aí ele diz, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Então, não é pelas nossas obras, não é porque você aceitou, ninguém aceita a Cristo, irmãos. Ele não é objeto para você aceitar. Você recebe, porque você foi feito para receber. Esse copo foi feito para um líquido entrar dentro dele. Então ele recebe um líquido, porque ele foi feito para isso. E eu fui feito, você foi feito para receber Deus na nossa vida. Toda a bondade de Deus, toda a misericórdia de Deus, somos vasos preparados para a salvação eterna. Então, não é por obra, não é por você frequentar uma religião, não é por você vir aqui que você é salvo. Você vem aqui para ter comunhão, para aprender da palavra, para crescer na graça e no conhecimento, mas você já é salvo, independentemente de qualquer tipo de religião. Diga amém por isso, irmão. Porque você não ouve isso lá fora. As pessoas dizem que você tem que frequentar uma religião para você ser salvo. Não é por obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Olha, quem é que determinou que nós somos salvos para sempre? Deus determinou. Alguém pode bater de frente com Deus? Segura. Alguém pode bater de frente com Deus? Não pode. Ele determinou, irmã, se você é salvo. Acabou. Mas ninguém pode. Você vai ver agora há pouco alguns textos bíblicos que diz isso. Ninguém pode com Deus. Ele é maior. Se Ele determinou que eu e você somos salvos, acabou. Nós somos salvos. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus quando eu aceitei a Cristo, é isso? Não. Desde os tempos eternos. Você nem existia aqui nesse âmbito material, físico, e eu e você, nós existíamos em espírito com Deus. Deus já havia determinado que eu e você manifestaria a salvação dele nessa terra. Amém? Segue. Segundo, o que crê em Jesus Cristo não se perderá jamais. Jamais. João 3, 15, 16. Porque Deus tanto amou o mundo que
deu o seu Filho unigênito. Esse mundo é o mundo dos filhos de Deus, que vamos estudar em estudos posteriores. Unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Não pode perecer, irmãos, mas tenha a vida passageira. A vida eterna. Então, em Cristo Jesus não tem como ser condenado, não tem como perecer. Quem recebe a fé, os eleitos, e a fé não é de todos, a fé que é a fé salvífica, a fé da salvação, pela graça sois salvos mediante a fé. Quem recebe essa fé são os eleitos, e essa fé nos faz viver uma vida eterna, não pode perecer, não pode perecer. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo dos filhos dele, então vamos ver isso aqui, o mundo dos eleitos, escolhidos, mas para que esse fosse salvo por ele, por meio dele. Então, os eleitos de Deus nunca podem entrar em condenação. Segue, olha o que diz João 5,24: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Diga amém. Amém. E não será condenado. Não será condenado. Não existe condenação para nós. Nós não vamos ser julgados para ser salvo ou não ser salvo. Não existe isso aqui. Não existe isso aqui. Mas já passou da morte. Já passou, irmãos, da morte para a vida. Inclusive, eu e você não morreremos. Pastor, que isso? Não morreremos. Porque a morte física, Jesus ensinou para nós que não é o fim, mas é o início da vida eterna. A morte física para nós é um veículo que para na nossa porta, a gente entra dentro e ele vai e me leva até para a eternidade. É um favor de Deus para a nossa vida, a morte física, que nos arranca desse corpo físico e nos introduz à eternidade novamente com Deus. Nós já passamos da morte para a vida, acabou. Nós estamos assentados nas regiões celestiais, juntamente com Cristo. Acabou, irmãos. Não tem demônio, não tem macumba, não tem sal grosso, não tem nada, não tem macumba, não tem macumbeiro, não tem nada disso, irmãos, nada disso. Nós já estamos na vida que é Cristo. Amém? Essa tem que ser a nossa mente, a mente de um salvo. Sério. João 6,47, Jesus dizendo: asseguro, olha a garantia de Jesus para nós, asseguro a vocês que aquele que crê tem a vida eterna. O presbítero escolhido está amando a palavra, está querendo saltar na igreja. O sistema não prega isso. Por que o sistema não prega isso, pastor? Por que todo mundo... Mas, amado, isso tira o negócio deles. E aí já viu, né? Melhor eu ficar passando medo em vocês, dizendo: olha, irmão, eu sou o pastor, eu tenho que estar debaixo do meu pastorado, o dízimo tem que ser dado, porque se você não der o dízimo, a Bíblia diz que aquele que não dá o dízimo é ladrão, e ladrão não é do céu. Aí estou entrando, é um sistema macabro, religioso. Eles usam, sabe, partes da Bíblia, eles montam a doutrina, criam situações, torcem para escravizar, mentir e enganar o povo do Senhor. Aonde que você ouve aí dizer, um pastor sobe no altar e diz para você: não é porque você está aqui que você é salvo, não. Você é salvo porque Cristo te escolheu, não é por você frequentar. Pastor, mas se você falar isso, as pessoas vão deixar de frequentar. Eu prefiro falar isso e correr o risco das pessoas não frequentarem, do que eu ter que prestar conta com o meu Criador, porque todos os pastores vão ter que prestar conta com o Criador, e o Criador fala: e aí, como é que é o negócio? Você ficou o tempo todo amedrontando o meu povo lá, passando medo, dizendo que eu não tinha salvado ele 100%, era só 50%, porque você queria segurar o povo dentro do ambiente lá, você tinha um negócio lá, e aí como é que é? E aí não vai dar certo, então eu vou ter que prestar conta com o Criador. É melhor eu chegar ao Senhor: olha, eu ensinei para o povo que é por graça, que foi o Senhor quem salvou desde o princípio, e está aí. Amém, irmãos? Amém. Eu prefiro ter pessoas que frequentem aqui com uma mente de salvo. Eu não quero ninguém aqui com medo do inferno e do diabo, viu, irmãos? Por favor. Não venha aqui: ai, pastor, eu estou com... Não, por favor, irmãos, você já está salvo, abençoado, vitorioso
no Senhor Jesus. Amém? Então não fique aqui, não venha aqui com medo de você perder a sua salvação. Venha aqui com prazer, porque você é salvo e que você quer ver o irmão do lado, do outro, quer ter comunhão, quer viver em família. Venha aqui para isso. Isso é saudável. Sério. Terceiro, Cristo é o responsável por manter nossa salvação para sempre, já que o homem não é fiel, mas ele permanece fiel. Então olha só, olha como é que é. Cristo nos predestinou, nos escolheu, nos salvou, nos chamou e nos garante 100% que eu e você será dele sempre. Deus não fica assim dependendo, fala assim, não, vamos ver se a Edna ficar boazinha, tudo certinho, se fizer tudo bonitinho, se frequentar todas as reuniões, ela não, vamos medir aqui, vamos ver se ela vai ser essa. Deus não fica assim não, irmãos. Ele não fica dependendo do homem para que ele seja salvo. Não, Deus já salvou, fez a obra completa, ele garante. Olha o que diz em João 6,37, todo aquele que o Pai me der, virá a mim, os predestinados, eleitos. O Pai me der, aquele que foi escolhido, foi predestinado, virá a mim. E quem vir a mim, eu jamais rejeitarei. O predestinado jamais. As ovelhas precisam ouvir essa voz. Os pastores, os líderes não querem, porque isso tira o negócio deles. Mas nós vamos pregar, vamos anunciar, junto com os outros irmãos nossos aí, pelo Brasil afora, pelo YouTube da vida afora, nós vamos anunciar e dizer, olha, você já é salvo. Não precisa ficar fazendo campanha, corrente, dando dinheiro, fazendo sacrifício. Não precisa, porque Cristo, o único sacrifício, nos aperfeiçoou para sempre. Amém, irmãos? Amém. Ele fez a obra. Jamais será rejeitado. Ai, pastor, será que Deus vai me aceitar? Não vem com essa conversa para mim, irmãos. Ai, pastor, será que eu não sei, será que Deus... Não vem com essa conversa para mim. Você não jamais será rejeitado pelo Senhor. É um pai de amor. Eu vou ter que te fazer pensar novamente. Você rejeita algum filho seu? Por favor, gente. Por favor. Segue. Olha o que diz em João 6,39. E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Agora eu te pergunto, essa é a vontade de Deus? Se ele tem essa vontade, será que a vontade dele prevalece ou não? É a vontade dele. A vontade dele é que nenhum dos que foi dado, os que foram predestinados, escolhidos, se percam. Pastor, mas e Judas? Judas era filho da perdição, filho do diabo, demônio Micael, o diabo. Nós vimos isso a semana passada, quando nós falamos sobre as duas sementes. Jesus virou para Judas, quando estava no meio dos 12, e falou assim, ó, diabo, falou assim para Judas, diabo, vai lá e faz o que você tem que fazer. Deus permitiu que um diabo estivesse no meio dos 12 para poder trair Jesus. Ele não era predestinado, escolhido. Predestinado, escolhido era Pedro, que mesmo negando a Cristo por 3 vezes, o próprio Jesus foi atrás dele e disse, vem cá, você é meu. Por que Deus não foi atrás de Judas? Porque Judas era filho do diabo. Eu não tenho que ficar correndo atrás, eu não tenho que forçar ninguém. Sabe qual que é o papel nosso? Não é de convencer ninguém que é a ação de Jesus. O nosso papel é anunciar, semear graça por 2 veículos, pela nossa voz e pelo nosso testemunho. Você anunciar a graça de Deus. Quem for predestinado, escolhido e eleito, vai ouvir a voz do Senhor e ela vai se aproximar, vai receber, vai confessar. Quem não for, não vai ouvir. Então eu não tenho que obrigar ninguém a fazer nada. Por isso que nessa igreja aqui eu não meto na vida de ninguém. Pastor, mas tem um irmãozinho ali que está indo, que está tomando, amado, deixa o irmãozinho cuidar da vida dele, cuida da sua e eu vou cuidar da minha. Tá bom? Legal, bacana. Vamos cuidar da sua vida, deixa o irmão quieto. Ele é propriedade exclusiva do pastor Tiago. Ai, pastor, mas aí fica bagunça, que quem vai guiar isso aqui é o Espírito Santo, né, amado? Você acha que fica bagunça? É nada, aí Deus sabe onde mexer na vida de cada um, aí ele mexe. Eu não sou juiz de ninguém, eu sou um pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas não julga ovelhas,
Ele apacenta, ele conduz, ele ensina, ele guia, ele conduz o povo, mas ele não julga ninguém. Pastor, mas e se o irmãozinho pisar o pé fora? Problema dele com Deus, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não estou ensinando para você a verdade do Evangelho, eu não estou ensinando para você como viver uma vida de salvo, não estou. Agora eu vou me meter e falar, irmão, não vou, sei não, estou sabendo aí, fiquei sabendo de falar, né? Amado, isso não é de Deus. Isso não é de Deus, irmão. Isso é uma estrutura do sinédrio implantado, de ficar julgando, passa para um, passa para outro, um pensa, outro julga, outro fala. Isso não é de Deus. De Deus é entender que o Espírito Santo, aleluia, o Espírito Santo, que é o próprio Deus, ele é poderoso para guiar eu e você no trabalho, no trânsito, em casa, por onde você for, na escola, na faculdade, onde você passar, o Espírito de Deus vai guiar a tua vida e a tua família no centro da vontade do Senhor. É você, é a sua consciência, é o teu interior com Deus. Eu duvido que quem possui o Espírito Santo de Deus consegue permanecer no eu duvido, porque o Espírito de Deus é santo. E ele vai incomodar eu e você. Você perde o sono, você começa a perder os cabelos da cabeça, você começa a passar mal, a comida perde o sabor, e o negócio não fica bem, e você fica mal, e aí você fala, não, eu tenho que parar com isso. E você vai parar, porque o Espírito de Deus conduz você. Não precisa de um pastor aqui, um juiz aqui para ficar, ó irmão, eu acho que, não acho nada. Isso é tudo conversa. Você que me ouve pelo YouTube, você que vive nessa estrutura religiosa dessa forma, sinto muito te dizer, mas você não está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você está sendo guiado pelo sistema religioso que manipula, que controla e que te engana você nesse sistema. Então, ele diz que eu não perca nenhum dos que ele me deu. Essa é a vontade do Senhor. Siga. João 10, agora presta atenção nesse texto aqui, porque eu amo esse versículo. João 10, 27 ao 29. Eu sou apaixonado por esse texto. Jesus diz assim para uma turma lá, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aleluia. Glória a Deus. Todo mundo na terra é ovelha do Senhor? Não, Senhor, não é não. Nós vimos a semana passada sobre as duas sementes. Existe o trigo e existe o joio. Existe a luz e existe existe a ovelha e existe o cabrito. Existe os filhos de Deus e os filhos do diabo. Não é eu que digo, é a Bíblia que fala. Vai brigar com a Bíblia. Você tem coragem? Vai bater de frente com Deus. Não, porque todo mundo aqui é filho de Deus, aqui na terra todo mundo. Se fosse todo mundo filho de Deus, todo mundo ia ouvir a voz do Senhor. Porque ele falou, as minhas ovelhas, as minhas, ouvem a minha voz. Ele deixou bem claro isso. Ele falou, e eu conheço elas. A ovelha pode estar lá no deserto, desgarrada, enfiada, tudo num carrapicho, cheio de sujeira, sabe, imunda, com um manto de cabrito no meio, tudo misturado lá, nem parece ovelha. O Senhor diz, eu te conheço, você é minha ovelha. Te conheço. Te conheço. Você está aí fazendo campanha corrente, você está fazendo macumba na encruzilhada, você está comendo carniça, você está bebendo cachaça, fazendo tudo. Eu te conheço, você é minha ovelha. E na hora que a voz do Senhor chega, irmãos, meu querido, olha o que acontece. E elas me seguem. Não tem conversa. Não tem conversa com Deus. Você acha que Deus vai ficar daquela depressivo no céu? Já viu Deus depressivo? O sistema religioso apresenta um Deus depressivo. Ai, anjo Miguel, anjo Gabriel, eu estou tão triste porque eu estou lá batendo na porta do coração daquela irmãzinha. Mas eu não quero. Hoje não. Eu não quero não. Não deixa eu entrar aqui dentro não. Porque eu não quero te aceitar. Eu tenho uma vida inteira pela frente. Eu não quero aceitar o Senhor hoje não. Aí Deus fica depressivo no céu. Ai, anjo Miguel, anjo Gabriel, estou me rejeitando. Não querem, não me querem. Sabe, eles não me querem. Ah, irmãos, que ridículo. Você acha que Deus
que disse: haja luz, e a luz houve. Um Deus soberano, único, poderoso, grandioso, pode ser resistido quando Ele chama. Que ridículo, irmão, o sistema apresentar um Deus assim. Olha, você tem que aceitar Jesus, porque se você não aceitar, pode ser que seja hoje a última oportunidade. Vai vir uma Scania ali, você pode sair ali fora, porque eu ouvi uma história assim, desse tipo parecido. Olha os pregadores ali, porque tem uma Scania, você pode morrer ali, a Scania passa por cima, e aí você vai para o inferno. Aí a pessoa diz: será que eu vou morrer? Que ridículo, né? Eu cresci ouvindo essa ladainha, essa conversinha piada. Eu já contei para os irmãos, lá na igreja que eu cresci, era banco de madeira. E eu dormia no banco, porque era de noite, brigava de dia, criança, então eu dava uma esticada lá e colocava a cabecinha no colo da minha mãe e puxava a paia. Dormia. Aí, às vezes eu acordava, os irmãos chegavam assim: você fica dormindo aí, Jesus volta, você fica aí, viu? E eu coloquei aqui na cabeça, a coisa mais apavorosa que eu tinha quando eu era criança é se Jesus voltasse a ficar. Se eu ficar, porque naquela época se pregava muito sobre a glória de Jesus, né? Hoje não prega muito mais, mas se falava muito da glória de Jesus. E aí eu ficava: meu Deus. Às vezes eu levantava de manhã, minha mãe, ela tinha, do outro lado tinha uma praça em frente, assim, do outro lado tinha uma venda, né? uma mercearia que ela ia comprar pão. E às vezes não dava tempo dela voltar com o pão e me acordar. Eu acordava antes. Quando eu acordava, quando eu encontrava minha mãe dentro de casa, meu querido, para minha mãe foi arrebatada. Que desespero! Que desespero! Aí eu saí gritando: eu fiquei. Sabe? Desespero. O sistema, olha o que o sistema faz. Meu filho, o menor aqui, o Tiaguinho, ele já está crescendo com a mente em graça. Nós entramos aqui hoje, vai vendo como é que ele fez. Nós entramos aqui hoje, né? Aí ele falou assim para o irmão dele: aqui é o salão, a igreja somos nós. Glória a Deus. Olha a mentalidade. Então assim, olha a mentalidade. Tá vendo, mãe? Como é que é importante a graça? Ela vai criando nas pessoas essa resistência contra as mentiras desse mundo. Olha como é que eu vivi o pavor na minha infância, porque o sistema inculcou na minha cabeça que se eu fosse jogando uma bola, irmão, eu estava perdido. Jesus botava jogando bola, pronto, estou perdido, vou ficar aqui. Aí Jesus diz assim: eu lhes dou 50% da vida eterna. Porque 50% eles têm que resolver lá. Porque, poxa, também, né? É tudo. Né? Eu dou só 50%. Os outros 50% você dá um jeito aí, faz campanha, corrente, jejum, sabe? Sobe um monte. Mas não você vai por aí para você poder conquistar. É isso que ele diz? Não, ele diz: eu lhes dou a vida eterna. É dado. Agora, ele dá hoje, depois tira amanhã. Que Deus é esse? Ridículo. Ele diz: eu lhes dou a vida eterna. E elas jamais perecerão. Pastor, mas e se o diabo, o bicho de chifre que está ao meu redor, querendo me destruir, e como é que faz, pastor? E se ele me pegar e me levar para o inferno? Amado, por favor, Jesus diz: jamais perecerão. Ninguém é o que, irmãos? Nem eu e você pode. Até eu e você estamos aqui dentro. Aqui, ó. Ninguém. Se você falar assim: não, ninguém, Deus vai dar uns tapas na sua mão. Você é meu filho, ó. Você tem que fazer a minha vontade, sim. Eu sou soberano, sou teu pai, e você vai fazer a minha vontade aqui. É ou não é, irmãos? E se eu e você insiste mais em desobedecer a Deus, Deus fala: bom, então vamos fazer o seguinte. Vem pra cá. Pra cá, vamos bater um papo aqui no céu. Aí não vai dar para você continuar, porque está mentindo, Ananias e Safira, está mentindo diante dos meus servos. Não é legal, cara. Você sabe que não pode estar insistindo no erro. Então vem para cá. Não pode brincar com Deus, irmãos. Ele é pai de amor. Mas ele diz: ninguém as pode arrancar da minha
conversinha que foi nos colocado. Olha, porque o diabo, ele é astuto, ele pode chegar, ele pode arrancar, ele pode nada, irmão. O diabo está destruído, derrotado, a cabeça dele está esmagada. Cristo destruído na cruz do cavalo, a serpente foi destruída. Está lá escrito na palavra do Senhor, ele não pode, o Senhor é maior, ele diz que ninguém as arranca da minha mão. Aí o pregador fala assim, ó, o pecado, irmão, o pecado foi aniquilado. Alguém vai dizer, mas e a carne, pastor? A carne nós temos que ser mortificados pelo Espírito, e nós estamos fazendo isso todo dia pela palavra de Deus, pelo Espírito que habita em nós. Complicado, né? Ninguém as poderá arrancar da minha mão. O que isso tem que gerar em mim e você? Segurança. Se alguém falar assim, mas sabe, se você não permanecer até o fim, você não será salvo, porque a Bíblia diz que aquele que permanece até o fim. Mas se Jesus está dizendo que Ele não me deu a vida eterna, que eu jamais vou perecer, e que ninguém pode me arrancar da mão dele, é porque eu vou permanecer. Eu vou permanecer. Quem garante é ele que está dizendo. Está na mão dele. Está na minha mão aqui, ó. Ninguém arranca aqui mais. Ninguém. A morte, não, ninguém. Por isso que Paulo diz assim, ó, nem a morte e nem a vida, nem principados e nem potestades, nem profundezas, nem altura, nem nenhuma outra criatura, nem nada, nem a fome, nem a nudez, nada poderá me separar do amor que está em Cristo Jesus. Ninguém. Amado, ninguém. Diga comigo, ninguém. Fala para o teu irmão do lado, ninguém. Fala, ninguém. Amado, ninguém. Pode o pregador da lei querer amedrontar, falar. Amado, você tem que olhar e dar risada e falar assim, cara, ninguém é maior do que o nosso Deus. Ninguém. Sério. Aí ele diz assim, ó, meu Pai que as deu para mim, aquele que predestinou, Deus Todo-Poderoso que as deu para mim, é maior do que todos, e ninguém pode arrancar da mão de Deus Pai. Aleluia. Ninguém pode. Amado, a religião diz que pode, Deus diz que não. Salvação eterna, irmão Vicente. Salvação eterna. Ninguém pode. Você tem que sair daqui com essa certeza, levantar a cabeça e dizer, eu estou nas mãos do Todo-Poderoso e ninguém pode me arrancar das mãos dele. Ninguém pode. Essa ideia de que você pode perder a sua salvação é a ideia religiosa. Toda vez que você encontrar algum irmãozinho que acha que pode, você chega assim no irmão da lei e fala, graça e paz do Senhor, irmão, paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão, né? Da paz do Senhor lá fora, o sistema. Aí você diz assim, como é que tá, irmão? Tá salvo? Eu tô salvo, irmão. Amanhã eu não sei. Pode ser que amanhã eu não sei o que pode acontecer comigo. O cristão, o verdadeiro eleito de Deus, o que está em graça, diz, não, estou salvo para sempre. Para sempre. Sério. Hebreus 7, 22 e 25. Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia de uma aliança superior. Então, quem que é a garantia da aliança, da nova aliança? O próprio Jesus. O próprio Jesus, ele fez uma aliança nele. Ele diz, esse aqui é o meu sangue da nova aliança. É em mim. Eu sou a garantia de que o que eu disse, o que eu fiz está feito para sempre. Não é uma aliança unilateral, não é bilateral. Numa aliança bilateral, você estabelece que 50% e 50%. Sim ou não? Numa aliança unilateral, você assume 100% a responsabilidade pelo outro. Jesus fez isso. Ele é a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte nos impede de continuar em seu ofício. Então, o sistema da lei. Mas visto que vive para sempre, Jesus vive para sempre, Ele ressuscitou, Jesus tem um sacerdócio permanente. Eu recebo a graça de Deus manifestada em tua vida, amém?
Anjos servindo a vida dele nesse momento, em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Jesus tem um sacerdócio permanente. Por isso nós estamos salvos para sempre no Senhor. Segue. Portanto, Ele é capaz de salvar. Ele é Jesus, o sacerdote que é permanente. Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Então, Jesus nos salvou definitivamente, para sempre. Sério, Ele pode fazer isso, porque Ele permanece para sempre. 2 Timóteo 1:12, por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhes confiei até aquele dia. Então, o próprio Deus é quem nos guarda até o último dia da nossa existência nessa terra. Amém? É Ele que guarda. Ele que guarda a nossa vida. Tanto é que quando um de nós, a morte física chega a nós, amado, o anjo que nos acompanha, quando a gente for falar sobre o ministério angelical, eu vou mostrar isso na Bíblia para os irmãos. O anjo que nos acompanha desde sempre, porque fomos predestinados, então existem espíritos angelicais que nos acompanham a nossa vida toda. Quando você tem a morte física, esse mesmo anjo imediatamente já nos leva ao trono do Todo-Poderoso, porque Ele é poderoso para isso. É Ele que nos guarda até o fim. Sério. E aí diz em Judas 24, aquele que é poderoso, o Senhor é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Alguém vai dizer assim, pastor, mas e se eu cair? O Senhor é poderoso para impedi-los de cair. Ele que nos mantém firmes na rocha. Não importa a situação física, não importa a nossa aparência, não importa se tudo está se corrompendo aparentemente, mas o nosso espírito está firmado naquele que é eterno. Amém? Segue. Estamos terminando já. Quarto, o erro e a desobediência não afetam a nossa salvação em Cristo, porém nos coloca em condições de disciplina, correção e açoite. Alguém diz, pastor, mas e se eu errar? Se eu errar, vou perder a minha salvação? Apocalipse 3:5 diz, o vencedor será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, jamais. O nome permanece para sempre no livro da vida. O Senhor diz que jamais o nosso nome será arriscado no livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Então, não importa o que vamos fazer, o que você faça, de certo ou de errado, seu nome não vai ser apagado no livro da vida. Mas se você fizer de errado, você vai entrar num estado de disciplina, conforme eu já disse para os irmãos. Será disciplinado. Segue. Romanos 6:14, pois o pecado não os dominará. Está aqui, irmãos. Alguém diz, olha, cuidado com o pecado não pode dominar a nossa vida, porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo. Então quem é que está debaixo da graça? Que diga amém. Então se você está debaixo da graça, o pecado não pode dominar a sua vida. Quem domina a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Sério. 2 Timóteo 2:13. E se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Olha lá, o sistema diz que se você não for fiel, o que pode ser então, você não vai conseguir ser fiel. Não será salvo, você não é fiel. Não é assim? Só que a Bíblia diz que se nós somos infiéis, irmãos, e Deus permanece fiel. Amém. Ele permanece fiel. Aí, se a nossa salvação está fundamentada e estabelecida na fidelidade de Deus, então nós não podemos imaginar que por causa de uma infidelidade nossa, já não vamos ser mais salvos. Por isso que aqui nessa igreja, olha só, aqui já aconteceu, alguns irmãos vêm, frequentam, ficam aqui durante um tempo.
ouve a palavra, depois some, desaparece, vai, depois volta de novo. Volta de novo. E nada é feito por fora. Aqui o pastor não faz nada. Ah, porque o irmão esteve desviado. Não teve desviado. O irmão só não frequentou aqui o ambiente, mas predestinado e salvo ele já é, sempre foi. Então quando ele vem, volta, retorna, nós o recebemos com amor, com alegria no Senhor. Então, o Senhor permanece fiel a despeito da nossa infidelidade humana. Segue, por gentileza, estamos finalizando. Salmos 89, versículo 30 ao 37. Vamos lá, preste atenção nesse texto aqui, você que está aí atento e focado. Olha lá, diz assim, ó, o salmista dizendo isso já no velho pacto, era assim que Deus agia. Se os seus filhos abandonarem a minha lei e não seguirem as minhas ordenanças, o que é isso aqui, irmãos? Abandonar a lei de Deus, não seguir as ordenanças, é desobediência, é infidelidade, sim ou não? Sim. Aí ele fala assim: se violarem os meus decretos, olha só, os decretos de Deus, os mandamentos de Deus foram violados, e se deixarem de obedecer os meus mandamentos, o que Deus está colocando aqui? Ó, se vocês forem rebeldes comigo, se vocês abandonarem a minha lei, não obedecerem os meus mandamentos, virarem as costas para mim. Agora vamos ver se Deus vai mandar alguém para o inferno. Está na Bíblia escrito, ó. Com a vara, castigarei o seu pecado e a sua iniquidade com açoites. Mas não afastarei dele o meu amor, jamais desistirei da minha fidelidade. Deus vai dizer, ó, se você virar as costas para mim, se você me abandonar, se você não obedecer o meu mandamento, se você for rebelde, eu vou te açoitar, eu vou te usar a vara, você vai ser disciplinado, você vai ser açoitado, mas eu nunca vou deixar de te amar. Você nunca vai deixar de ser meu filho, porque eu te amo para sempre e eu vou manter a minha fidelidade de salvação na tua vida. Isso aqui não retrata nós? Sim. Quem tem filhos aqui, quantas vezes você já açoitou o teu filho? Quantas vezes que você já corrigiu os teus filhos, disciplinou? Às vezes custou umas baradas, né? Umas palmadas, umas cintadas. Não é? Mas nunca, a irmã nunca fez isso. Não precisou, o Walter fazia. O Walter fazia. Então assim, amados, nós... Você acabou de assistir a mensagem em graça com o pastor Tiago. Venha participar em uma de nossas reuniões.